Bom, boa tarde pessoal, dando continuidade então a nossas explanações sobre assuntos jurídicos importantes aqui para as pessoas, clientes do nosso escritório. Me apresento, meu nome é Fabrício Cagol, sou advogado aqui do MZ Advocacia e hoje eu gostaria de falar com vocês, trocar algumas ideias sobre a distinção entre contrato de prestação de serviço ou, de outra forma, os trabalhadores que se enquadram na categoria de seletistas, de CLT. Bom, o que isso acarreta? Na verdade, surgem dúvidas sobre essa situação, sobre essas duas modalidades de contratos e tendo em vista especialmente o risco dessas consequências que decorrem. Por quê? Muitas vezes a pessoa física ou uma empresa contrata um serviço ou um trabalho de alguém pensando ser um trabalho com uma prestação de serviço e ao final desse serviço essa pessoa pode vir a querer um reconhecimento de vínculo de trabalho. Talvez porque não alinharam os requisitos, os detalhes, os contratos no início da atividade, a situação ficou num limbo, ficou no liame e isso pode acarretar dúvida para as partes. E a pessoa que prestou o serviço pode se achar no direito e postular, perante a Justiça do Trabalho, o reconhecimento do vínculo de emprego. Bom, esse risco, ele amedronta bastante os empresários ou as pessoas físicas que contratam esses funcionários, esses prestadores, sobretudo pelos altos valores envolvidos. Porque qualquer atividade, ou serviço, trabalho, que for prestado durante 1 mês, 2 meses, às vezes até de 6 meses, na modalidade de prestação de serviço, se porventura esse prestador quiser buscar um reconhecimento da legislação trabalhista, certamente vai acarretar um grande ônus para a pessoa contratante, porque isso envolve 13º, férias, pode ser que tenha hora extras, adicional noturno, pagamento de vale transporte, recolhimento de INSS, fundo de garantia. Então isso amedronta bastante as pessoas e nós aqui no escritório sempre orientamos aos contratantes assim, que tomem todos os cuidados e cautelas possíveis para que façam uma contratação segura para eliminar justamente esse risco ou essa dúvida perante a relação. Essas pessoas contratadas que talvez busquem a Justiça do Trabalho para buscar o reconhecimento do vínculo de emprego, na verdade, quando fazem isso, sempre tem alguma prova, sempre tem algum documento, alguma testemunha que vá dar guarida a essa tese. Então, perante a Justiça do Trabalho, essa questão de prova ela é complicada, porque o contratante vai alegar certamente que foi uma contratação por um período certo, determinado, para uma atividade específica. Enquanto o contratado vai querer dizer ou vai tentar provar na Justiça do Trabalho que foi contratado como um funcionário, como um CLT, e disso decorre vários direitos que ele faria jus. Então essa dificuldade de ônus de prova, essa dificuldade de valores elevados na Justiça do Trabalho traz uma insegurança. Aqui no escritório, várias vezes os nossos clientes, em especial empresários, trazem esse receio, esse medo a nós, trazem essas dúvidas a nós e nós procuramos deixar bem clara a situação jurídica para que ela fique firme, segura e sem qualquer risco ao cliente, ao contratante. Bom, nessa modalidade então, entre distinção de prestador de serviço autônomo ou a prestação de um trabalho mediante CLT, dois institutos acabam se colidindo, digamos assim. Dois institutos acabam paralelamente se guardando relação com essa situação fática do dia a dia, que seria qual modalidade que se aplica ao determinado serviço. Se será o Código Civil brasileiro, que seria então a modalidade de um contrato de prestação de serviço autônomo, ou então a CLT, né, a consolidação das leis do trabalho. Bom, buscando então a distinção desses dois institutos, né, temos o seguinte: nos artigos 593 a 609 do Código Civil, consta toda a relação da contratação de serviço, né, em especial autônomos.
O que diz o 593? Vou dizer para vocês aqui. A prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial é que se regerá pelas disposições desse capítulo, sendo que toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial poderá ser contratado mediante retribuição. Bom, quais então os requisitos que temos para a consecução do contrato de prestação de serviço? Precisamos ter um contrato escrito, feito por duas partes, o contratante e o contratado, que pode ser o contratado uma pessoa física ou jurídica, e que certamente precisa ter um serviço específico, pré-determinado, que será feito na casa, residência ou na empresa do contratante. Neste contrato, que deve ser assinado, inclusive pelas duas partes, duas testemunhas, precisamos ter um prazo específico e um valor determinado. Esse valor, normalmente, ele é condicionado à feitura do serviço, ou seja, vai ser pago ao final do trabalho prestado. Muito importante que essa situação de subordinação não esteja presente na relação, ou seja, a pessoa que vai executar o serviço ela tem que ser realmente agir e fazer o serviço como autônomo. Outra situação é não ter uma continuidade, ou seja, tendo um prazo de uma semana, 15 dias, essa pessoa ela precisa cumprir esse prazo e não se prolongar no tempo como se fosse funcionário. Então esses seriam os requisitos básicos para que se consiga verificar nitidamente a prestação de serviço. Por outro lado, o Instituto da CLT, do funcionário, abriga essa relação no seu artigo 3º, que se diz o seguinte: considera-se um empregado toda pessoa física que prestar um serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Bom, alguns requisitos dos dois institutos se confundem, mas aqui na CLT temos algumas especificidades importantes, que seria a pessoalidade do serviço, do trabalho, então que tem que ser uma pessoa física, enquanto na contratação de prestação de serviço autônomo pode ser a pessoa física ou jurídica. Outra questão, a habitualidade. O funcionário tem que prestar o serviço, trabalhar habitualmente, segunda a sexta-feira, em horário pré-definido. O autônomo não, ele tem liberdade para poder prestar o serviço nos dias que achar melhor, nas condições climáticas que for melhor aproveitável e nos horários que melhor lhe convir. O funcionário ele tem que prestar contas ao seu patrão, ao seu empregador, enquanto o prestador de serviço não, ele vem, presta o serviço na casa ou na empresa, conclui o serviço, recebe por isso e está liberado. E o funcionário, ele recebe mensalmente um salário. Mesmo não estando trabalhando, trabalhando diariamente, ele está à disposição da empresa e ele tem um salário fixo mensal. O prestador de serviço não ocorre dessa forma. O prestador de serviço, ele tem que contratar um serviço, ele presta o serviço e ao final do seu trabalho, da empreitada, é que ele vai receber o valor. E por fim, o requisito mais importante, então, nessa questão da diferenciação dos dois institutos, diz respeito à dependência e subordinação jurídica. Ou seja, o prestador de serviços, ele tem uma autonomia na execução do trabalho, agindo como ele acha melhor a feitura do trabalho, nos horários que melhor convir, usando as suas ferramentas, os seus utensílios, a sua atividade, a sua expertise para aquele serviço, enquanto que na questão de CLT, o funcionário, normalmente, ele segue as regras da empresa, do seu patrão, ele tem que cumprir o que é determinado. Às vezes nem muito aberto a novas ideias ou novas indicações assim pessoais suas, ele acaba tendo que obedecer às normas ou às ordens do seu patrão. Bom, pessoal, essas são então algumas diferenças, alguns efeitos comuns e diferenças dos dois institutos. Claro, a gente pode avançar mais na questão da CLT ou do contrato de prestação autônomo, mas isso fica por uma próxima oportunidade num novo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima vez.